Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 29 de novembro, agora 20 horas e 28 minutos. Em 32 minutos encerra o dia, às 21 horas, horário de Brasília, na Binance e também a semana. E aí a gente inicia o último dia do mês, então 30º dia de novembro, então praticamente temos 4 candles importantes fechando junto em um pouco mais de meia hora agora, hora, dia e semana, tá? O nome do nosso podcast é Mensagem de Esperança e claro, nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas, website jazzp2p.com.br, mensagem de esperança para todos aqueles que estão preocupados, então, com esse recuo recente que a gente teve dos 19K5 até os 16K13, depois 16K100, o que pode acontecer? Será que vai cair? Será que vai subir? Na realidade, a gente ainda está dentro de uma trading range, nós já vamos mostrar isso para vocês. A imagem aqui mostra isso, a gente tem nuvens escuras pela frente, mas a estrada ainda segue limpa. Então, é um pouco controverso, sim, é um pouco ambíguo, sim, mas é assim que é o mercado, ele sempre pode subir, ele sempre pode descer, mas a gente tem alguns sinais muito importantes. Aqui a gente vê Binance, Bitcoin, Tether, gráfico diário, é dizer uma hora, não é o diário, mas eu quero chamar atenção pro gráfico semanal, e aí a gente vai ver aqui exatamente isso. Nós temos aqui um candle se formando, um candle de baixa com pequeno corpo. Aí isso aqui vai ter um nome, estrela da manhã, sei lá, dragão voador, martelo invertido, não sei como é que é o nome disso, homem enforcado, deve ser homem enforcado, não é, né? Tá, tô brincando. Mas esse candle aqui nos chama atenção, ele apareceu anteriormente aqui, e aí olha o que aconteceu, tá? A gente iniciou uma lenta queda até encontrar essa reta de tendência aqui maravilhosa, tá? E a gente também viu um candle parecido aqui. E aí aconteceu essa inversão até agora. Então, esse candle no histórico dos preços aqui da Bitcoin, ele tem sido um mensageiro de reversão de tendência. Assim sendo, a gente deve cair. Quão íngreme é a queda? Porque às vezes cair não é tão ruim. A queda ela pode ser tão suave que ela pode se assemelhar a uma estabilização. Não, tá errado. Uma acumulação, não, também não, né? Uma acomodação dos preços muito próximos ao nível atual. Acomodação. E isso poderia nos dar um movimento levemente em declive, até que a gente encontre, por exemplo, a média móvel semanal, tá? E aí, se nós não tivermos aí algum peso contra, a gente tem a oportunidade de fazer um repique, como aconteceu aqui, e daí, quem sabe aqui. Então, a gente poderia ter aí um período de lateralização longo, dando oportunidade da média semanal fazer a sua elevação e encontrar os preços convergindo a ele em algumas semanas. A saber, já vamos dar essa olhada agora. Dar essa olhada é maravilhoso, né? Um português assim de lata de lixo. Isso aí deveria acontecer em 3, 6, 7 semanas, tá? Praticamente 2 meses, então final de janeiro a gente deveria estar ressalvadas todas as condições necessárias, que seriam os preços, então fazendo essa flutuação lenta aqui para baixo, a gente dá espaço para a média subir e em até 7 semanas, final de janeiro, a gente deve estar, se estivermos todos aqui, Bitcoin também, a gente deveria ter esse encontro, tá? Isso aqui é a nossa perspectiva para quem não vai nos acompanhar até o final. Mas será que apenas esse indicador aqui de essa forma do candle aqui é importante? A gente acha que não, tá? Então vamos dar uma olhada no que a gente tem de reforço. Um pequeno corpo de candle, cor oposta ao anterior, que teve uma extensão longa. E nós temos aqui volume de igual ordem do anterior, tá? Aqui é o mesmo volume, um pouco mais, inclusive, vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos aqui com volume 675, anteriormente 684, então não, tá? Não superamos o volume, mas é praticamente o mesmo tamanho, então claramente a mesma ordem de grandeza. Isso aconteceu aqui,
Nós vamos ativar os preços aqui, a gente consegue fazer isso? Consegue, né? Aqui, nós tivemos aqui, vocês podem ver a mesma ordem de grandeza e tivemos aqui uma reversão. Cadê a reversão, né? Nós desativamos os preços. Tivemos aqui a reversão aos 5K2. Estamos agora aos 18. Tá? Então nós tivemos ali mesmo ordem de volume e aqui, então anteriormente, onde é aqui, né? Aqui nesse candle nós tivemos aqui bem mais volume do que anterior e tivemos essa lenta reversão. Então é bastante possível sim que a gente esteja aqui no início de um processo, uma marcação de topo e um recuo. Então, pela forma do candle sim, pelo volume sim. Tá? Nós precisamos de mais indicadores? Claro que sim. Tá? Então, onde vão estar esses indicadores? Bom, nós vamos olhar aqui mais uma amplitude máxima do histograma MACD. Tá? Isso aqui é muito importante. Vamos dar uma olhada se a gente tem capacidade de exceder. Sim, já excedeu, tá? Nós já excedemos aqui, vocês acabaram de ver. Não, né? Nós estávamos aqui no pico anterior, a gente tinha o nível de 625 e agora nós estamos em 701. Então nós excedemos aqui o pico anterior, que foi esse último candle verde escuro, aqui, essa coluna verde escura, tá? Então, assim sendo, nós podemos ter overextended, sobreestendido o histograma MACD em amplitude, tá? Isso não necessariamente é assim, mas esse aqui é um indicador de momento, ou seja, falando para os engenheiros, ele é um filtro passa-faixa, ele não tem DC, ele não tem uma média, a média dele ao longo do período longo é 0. Então ele pode estar num distanciamento máximo da média, pode estar começando agora a voltar. E um declive no MACD, vocês sabem que é um indicador de movimento baixista. Nós ainda não estamos lá, mas talvez na semana que vem sim. Então, muita atenção. Mas tá, só vamos olhar o gráfico semanal? Não, nós vamos para o diário agora. Então, continuem com a gente. O que nós temos aqui no diário, tá? Aqui o histograma já, o MACD, né? Ele já recuou. Nós já estamos aqui no negativo. Ele está esboçando um aclive, tá? Porque o dia ainda não fechou, ele fecha agora em 24 minutos. Se nós podemos ter aqui um leve aclive que nos traga ao zero, por exemplo, que seria coerente com a trading range que eu comentei com vocês. Quanto tempo nós estamos nessa trading range? Bom, nós entramos nela aqui. Quando é aqui? Já vamos ver isso. Nós entramos nela dia 17 de novembro, tá? Então não faz tanto tempo assim, 12 dias atrás, então estamos aí praticamente 2 semanas. E a gente está com fundo nos 17K e topo nos 19K. Então, entre os 17 e os 19 é um trading range. Quanto que é isso? Isso é 10% da faixa, 5% para baixo, 5% para cima, centrado nos 18K onde nós estamos, tá? Então, o que pode acontecer? Qual é a nossa expectativa? Subir lentamente com grande esforço em direção aos 19K, depois recuar inicialmente um pouco rápido e perdendo força à medida que a gente se aproxima do fundo nos 17K. Então a gente deve ficar circulando aqui, o que deve ser suficiente para manter aqui levemente um aclive no histograma MACD diário e o semanal então começar a mostrar um declive lá no gráfico dele, mas melhor do que falar é mostrar. Então nós vamos voltar para lá de novo, o que seria suficiente aqui para trazer esse histograma para baixo, exatamente isso que a gente imagina. Agora vamos olhar um pouco mais para frente, aí eu peço a licença de vocês, porque isso a gente não faz. Então por que tu vai fazer? Porque eu quero. Tá? E aí nós vamos dar uma olhada, eu vou apagar isso aqui, eu vou ficar chateado, depois eu vou me arrepender, mas o que a gente não faz, né, pelos que nos acompanham, eu vou desativar aqui a visibilidade disso, eu vou tirar aqui o meu texto, não estou mais preocupado com isso. Vamos lá, vamos desenhar então, agora, sim, eu não sei como é que desenha aqui as retas, né? Poderia ter utilizado as que estavam aqui. Métricas. Bom, eu quero mostrar para vocês duas retas. Na realidade são mais do que duas.
onde nós temos aqui uma tendência no gráfico mensal. Esse aqui é o gráfico mensal. E a gente tem esses recuos aqui a essa tendência. Puxa, estava tão bonito no site da Binance. Vamos lá. Se eu não achar ele aqui, eu levo vocês para lá. E aí a gente olha. Vamos para a Binance. Aí, estamos chegando lá. Vamos para o gráfico mensal. Aqui. Então, vamos desativar aqui as médias e aqui a gente consegue desenhar, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma tendência que ele recorreu a ela, uma reta aqui. Onde é que tá? Eu sei que faz tempo que eu não desenho reta, em especial ali no TradingView, tá? Então, isso aí acontece, tá? Essa reta aqui, nós recorremos a ela, tá bom? Então, essa aqui é a ideia principal. Essa reta, nós temos recorrido a ela. A queda terminou aqui, a primeira. O segundo, a gente teve um excesso, recuperou, tá? E a terceira aqui, ela sofreu um apoio aqui. Eu poderia ter desenhado ela mais para baixo. Tá? A gente poderia fazer assim também, tá? Então, quem sabe as duas possibilidades. Mas tu tem que ter uma regra, tá? Por que eu gostei da regra anterior? Porque ela, do formato anterior, porque ela apoiou bem aqui esse fundo desses 3 candles, tá? Em todo caso, a gente pode trabalhar ela assim, não seria um problema. Então, deixa eu esticar ela assim. Depois eu faço ela um pouco mais para cima, onde nós teríamos, porque a gente está tendo excesso para cima, a gente pode ter excesso para baixo, tá? Em especial esse candle. É justificado assumir que esse candle é um excesso, porque ele foi o candle de maior volume, tá? Então, vamos lá, vamos para ele. Por quê? Porque quando tem muito volume, muita velocidade, tu passa do ponto. Então é natural isso aqui, porque a gente rompeu e voltou para ela no gráfico seguinte. Então eu continuo com essa visão aqui. Então vamos lá, vamos desenhar outras retas. Aqui. A gente teve visitas, então recuos dos excessos até essa reta. Então esse aqui foi o primeiro, mas teve mais. Vou fazer cópia dele. A gente teve um segundo. E vamos botar ele um pouco mais para cima. Sim, a gente está fazendo ao vivo, né? Então é um pouco complicado. Minhas notas em educação artística, elas não eram muito boas. A gente pode ter um terceiro. E é aqui que está o ponto. Tá? Então, se nós iniciarmos um terceiro recuo, ele pode chegar nesse nível aqui, nesse tempo aqui. Quando que é isso? Nós estamos falando de, vou botar aqui o centro do cursor, 14K em final de junho, então início de julho. Então, julho de 2021, 14K. Isso aqui é uma predição? Não, não é uma predição, mas eu vou deixar isso aqui registrado, porque essa aqui é uma expectativa caso o movimento aqui se repita. Baseado em quê? Baseado em nada. Baseado em nada, tá? Mas a gente tem alguns pontos, vamos lá. Nós fizemos retorno a essa tendência, nós tivemos sempre grandes expansões e a gente acabou tendo retorno a essa reta aqui. Isso aconteceu poucas vezes, mas isso pode acontecer de novo. Então nós já tivemos 3 expansões, 2 das quais terminaram em recuo essa reta e nós estamos agora na terceira, tá? Então é isso aí. Então essa aí é a nossa expectativa e a gente acredita que isso pode estar começando a acontecer. Não precisa ser com essa inclinação média. Notem que isso aqui é o gráfico mensal. E no gráfico mensal, nós temos várias sombras ou franjas, tá? E aqui alguns excessos, tanto para cima quanto para baixo. Então a gente pode continuar subindo, mas os fechamentos mensais, eles ficam abaixo
dessa reta. E isso é muito importante, tá? Na verdade, não só os fechamentos, tanto abertura quanto fechamento. Então a gente pode ter abertura e fechamento do mês, que é o corpo do candle inteiro, abaixo dessa reta. Isso não impede de ter máximas aqui que cruzem ela livremente, mas aí o fechamento volta e cruzar ela para baixo. Então muita atenção, mas isso aqui mostra uma tendência de alta, tá? Então isso é só uma das maneiras de fazer esse gráfico. Vocês podem ver que eu fiz uma cópia das retas aqui de retorno à reta de tendência e ela foi baseada nesses três aqui, e eu desconsiderei esse candle de baixo que cruza ela, porque ela foi o mês de maior volume na história da Bitcoin na Binance, tá? Aliás, muito interessante isso, porque nós tivemos aqui nos últimos 2 meses um movimento muito importante, mas não conseguiu superar o movimento de queda aqui. Então, isso sim chama atenção. Ao mesmo tempo, essa queda aqui foi uma enorme troca de mãos de Bitcoin, das fracas para as fortes. E isso pode estar começando a acontecer agora, tá? Porque não necessariamente nós vamos subir em linha reta, seja lá qual for o valor que a gente imagina no futuro. Então a gente pode ter um recuo, a gente pode ter algo que nos segure aqui até, por exemplo, meados do ano seguinte, como a gente apontou aqui, e isso pode então estar trazendo os preços de volta, tá? Associado a isso, eu vou voltar aqui então para nossa TradingView. Associado a isso, a gente tem essa sinalização aqui de fim de curso, tá? Tanto para baixo quanto para cima, dessa vez aqui para cima. E, claro, nós estamos aí, vamos reativar as médias móveis. Nós estamos aí com um distanciamento bastante grande da média, e a média fica no meio, tá? Então a gente teve aqui excessos, aqui 1, 2, a gente pode ter o terceiro. Nesse caso, no gráfico semanal, ele poderia nos trazer aqui de volta para os 15K, se a gente for acompanhar esse movimento aqui. 1, 2, 3, tá? Ele nos traria ali praticamente para os 15, um pouco acima, um pouco abaixo, nessa região. Então isso pode sim acontecer. Então essa semana foi uma semana de muito volume, ela igualou a da semana anterior, com uma pequena diferença a menos. Ela muito semelhante com esse movimento de fundo, a gente pode estar tendo algo simétrico no topo. Então eu esperaria um recuo à média móvel nas próximas semanas. Isso é as nuvens de chuva, mas o caminho aberto é que a tendência ainda fica de alta. Tá? E corroborando isso, a gente tem aqui uma expansão que excede todas as anteriores do histograma, é um top high no histograma MACD, mais um indício de recuo, tá? Então é isso, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. A gente pede desculpas aí pela nossa falta de habilidade de fazer linhas na TradingView. A gente usa muito a Binance para isso, mas a gente tem usado aqui a TradingView aqui no nosso podcast. E é isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Protejam seu capital, saibam fazer isso. Uma das formas de proteger o seu capital é com a segurança, e nós estamos comercializando as Ledgers Nano S, tá? Então, nós temos o link na descrição desse vídeo, você pode comprar elas diretamente da gente, através aí do Mercado Livre. Você tem toda a segurança aí de pagamento, só que a gente chama atenção para o seguinte: o lacre da embalagem é necessário para fazer a devolução. Então, no momento que tu abrir ela, aí a gente não aceita mais ela de volta, porque ninguém mais vai aceitar ela assim, porque sabe-se lá o que aconteceu com ela. Então, muita atenção. Mas, se tu tá convicto que tu quer fazer essa compra e tu quer fazer essa compra da gente, vai ter o nosso suporte que está descrito ali. Como é que é o nosso suporte? A gente intermedia as comunicações com o fabricante, que é direto de quem a gente importou. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.